Diz assim, ó, Apocalipse 19, verso 1. E depois dessas coisas ouvi no céu, olha aí, ó, onde é que foi ouvir essa voz? Mas o porquê, irmão? Os santos que morreram nas eras passadas, irmão, eles não sabiam a dimensão da igreja que perseguia eles não sabiam quem era. Porque eles morreram antes dela se tornar isso, essa coisa esquisita que está aqui hoje. Vocês entendem? Mas eles morreram pela mão dessa organização. Depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação, glória, honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Por que será, irmão, que aconteceu isso no céu? Por que agora no céu começa a ouvir essas vozes? O que aconteceu no céu? O que se abriu no céu? O que ocorreu no céu para esses santos começar a cantar um cântico novo? Em respeito a tudo, viu, amados? Em respeito à justiça de Deus, a rapto, a corpo glorificado e também a vingança de Deus. E aí eles vão dizer um negócio esquisito aqui, ó, aos olhos de muitos. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Mas santo, irmão, eu pensei que santo não queria vingança. Mas, irmão, o santo da noiva, ele é Cristo. E a lei de Deus, que é Cristo, demanda que se o sangue foi derramado, vai ter que ser derramado sangue. Amém. É Deus neles, irmão. Não é eu que estou pedindo, é Deus que pede. E aqui, até um irmão me perguntou, ele falou, não, mas aqui, irmão, está dizendo que é no céu, e dá para entender que realmente é durante o período dos 3 anos e meio, está dizendo que já julgou. Eu falei, irmão, isso aqui não é execução, isso aqui é determinação, é revelação. Falou, olha o que Deus vai fazer com ela. E quando Deus fala, irmão, é a mesma coisa que como já tivesse acontecido. E quando eles... É a solução final, irmão, deixa eu usar esse palavreado. Não teve uma solução final, irmão, contra os judeus? Não teve a solução final contra os santos das eras? Deus também vai ter uma solução final contra aqueles que destroem a terra, aqueles que perseguiram os santos, aqueles que trouxeram a corrupção sobre a terra. Só que eles não sabem disso ainda, irmão, porque precisa ser revelado. E outra vez disseram, aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo, amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia, louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós os que temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que uma voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindo é o casamento do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Como nós vimos no programa passado, isso aqui é só no final dos 3 anos e meio, é o aprontamento. Tem que ter um aprontamento lá em cima, irmão. Tem que ter uma finalização lá em cima, não é? Vamos mais um pouco aqui, então. Isso aqui está em Apocalipse 19, do verso 1 ao 9. Então, eles estão clamando, justos são os teus juízos, porque julgou ela. Mas esse aqui é mais impactante, irmão. Apocalipse 18, diz assim, ó, alegra-te sobre ela, ó céu. E vós, santos apóstolos, mas quem que tem que se alegrar? Apóstolos, profetas, porque Deus já julgou a vossa causa quanto a ela. Mas então quer dizer que eu posso ficar feliz por vingança, irmão? Joinha. Pode ficar feliz, porque a lei de Deus demanda que haja justiça. E a voz diz, pode ficar alegre, celebra, sapateie, porque Deus vai julgar essa grande igreja que tem derramado o sangue de milhões e milhões de pessoas. E aí no final da Escritura diz assim, e nela se achou o sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram assassinados na terra. Não é? Está dizendo aí, não está dizendo aí? Não é brincadeira esse nosso Deus. O profeta disse, a Bíblia diz que o nosso Deus é terrível na sua vingança, não é? Vamos aqui mais um pouco.
Sabe, amados, deixa eu achar aqui a citação para vocês. Isso mesmo. Aqui, companheirismo através da reconciliação do sangue. Diz assim, ó. Não é de se imaginar que Paulo podia dizer, quando eles estavam construindo aquele bloco, sabe o bloco que ele está falando? É o bloco de colocar a cabeça da pessoa em cima, e vem o machado e corta a cabeça da pessoa fora. Eu estive lá naquela galeria antiga, poucas semanas atrás, em Roma, onde eles cortaram sua cabeça. Jogaram ele lá no esgoto lá e deixaram seu corpo sangrando, não é sagrado, sangrando, drenar rua abaixo. Olha o que eles fizeram, irmão. Onde que isso aconteceu? Olha isso aí. Onde? Que cidade? E sabe, irmão, Paulo, contrariando as ordens do Espírito Santo, ele queria ir para Roma. Isso é lá no livro de Atos. Porque o Espírito dizia, se você for para lá, você vai morrer. E ele foi. E quando ele chegou lá, ele foi morto. E o que eles fizeram? Cortaram a cabeça dele e eles jogaram assim no esgoto para que o sangue dele drenasse, caísse no esgoto e entrasse pelo esgoto da cidade. Certo? Não é o que está dizendo aqui, o profeta está dizendo? Ele falou, eu estive lá. Deixaram seu corpo sangrando, drenar rua abaixo. O que ele disse? Ó morte, onde está o seu aguilhão? Sepultura, onde está a tua vitória? Mas graças a Deus que nos dá a vitória através de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma, presta bem atenção nisso aqui. Naquele grande dia, quando eu ver Paulo receber uma coroa de mártir, é uma coroa especial, irmão, uma coroa de mártir. Uma recompensa de um mártir. Eu fui naquela penitenciária antiga, já não faz muito tempo, onde ele escreveu aquelas cartas, lá em Roma, o profeta esteve lá. E depois eles cortaram sua cabeça fora e foi jogado em cima do esgoto para se esvair pelo esgoto abaixo. E esse pequeno judeu lá, ele disse, carrego no meu corpo as marcas de Jesus Cristo, lutei contra as bestas em Éfeso, mas lutei um bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, e desde agora há uma coroa de justiça guardada para mim, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não só a mim, mas a todos que amarem sua aparição. Oh, como eu amo isso, eu quero estar contado entre estes. Olha, irmão, Paulo, o primeiro mensageiro, irmão, Paulo, esse foi um grande mensageiro, não foi? Que mensageiro especial. O que ele fez, irmão? Contrariando as ordens explícitas do Espírito Santo, umas 2 ou 3 vezes que o Espírito falou através de Ágabo, falou através daquelas moças, não vá para Roma, não vá para Roma. Ele falou, eu quero ir para lá. Mas veja, irmão, o que está por detrás. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Onde que Paulo morreu? Qual a cidade que Paulo morreu? Roma. Quem matou Paulo? Os romanos. Olha isso aqui, meus amados. Essa Bíblia e não é invenção minha, não. Dá uma olhada aí. Quando na terra que te der o Senhor teu Deus para possuí-la, se achar algum morto caído no campo sem que se saiba quem o matou, então sairão os teus anciãos e os teus juízes e medirão o espaço até as cidades que estiverem ao redor do morto. E na cidade mais chegada ao morto, os anciãos da mesma cidade tomarão a bezerra da manada que não tenha trabalhado nem tenha puxado com o jugo. Olha o que a Bíblia está dizendo. Está lá, chegou, tem um morto, um cadáver no chão. O que tem que fazer? Você chama os responsáveis da cidade, os anciãos, os juízes, e aí você vai ter que medir a quilometragem, qual que é a cidade mais perto. Se tem uma cidade a 5 quilômetros, aí tem outra a 10 quilômetros, tem outra a 20 quilômetros, a que estiver mais perto, você chama o pessoal lá, vem cá. Quem que fez isso aqui? Olha o que a Bíblia está dizendo para nós. E na cidade mais chegada ao morto, os anciãos da mesma cidade tomarão a bezerra de manada, que não tenha trabalhado nem tenha puxado com o jugo. E os anciãos daquela cidade trarão a bezerra a um vale áspero, que nunca foi lavrado nem semeado, e ali naquele vale degolarão a bezerra. Quer dizer, alguém tem que pagar por aquilo. Então se achegarão os sacerdotes, filhos de Levi. Presta atenção. Filhos de Levi. Pois o Senhor teu Deus os escolheu para o servirem, para abençoarem em nome do Senhor, e pelo seu dito se determinará toda demanda e toda ferida. E todos os anciãos da mesma cidade, mais chegada ao morto, lavarão as suas mãos sobre a bezerra degolada no vale, e protestarão e dirão, as nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos não viram. Sê propício ao teu povo Israel, que tu, ó Senhor, resgatastes,
e não ponhas o sangue inocente no meio do teu povo de Israel, e aquele sangue lhe será expiado. E assim tirarás o sangue inocente do meio de ti, pois farás o que é reto aos olhos do Senhor. Vocês entenderam? Vocês entenderam aqui? Se não fizesse isso, irmãos, se não apresentasse um sacrifício por aquele pecado cometido, irmão, se não houvesse um arrependimento, se não houvesse um testemunho de que aquilo foi feito, ou foi um acidente, ou algo parecido, automaticamente, sem ninguém saber, irmão, lá na cidade a praga ia começar a cair. A morte ia entrar lá dentro da cidade mais próxima. É a lei de Deus. Mas eu quero mostrar para você, onde é que Paulo morreu, irmão? Onde é que Paulo morreu? Em Roma. E não só isso, irmão. Eles cometeram a loucura de deixar seu sangue esvair pelo esgoto da cidade, irmão. Foi em tudo quanto é rua. Foi passando por tudo quanto é rua. Foi passando em tudo quanto é bueiro, tudo quanto é bairro. Sangue de Paulo, irmão? Mas que o sangue de Paulo era o sangue dele mesmo? Ele disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Nós estamos chegando num tempo realmente onde o juízo de Deus Aqui diz, olha, ele está falando aqui da cidade de Nínive. Agora, Nínive era uma cidade muito maior do que esta, mais ou menos do tamanho de São Luís. É uma cidade de pagãos, e era uma grande cidade comercial, uma grande cidade da costa do mar. E uma de suas ocupações principais era de pescaria. E eles eram adoradores de ídolos, e seus pecados tinham se tornado tão grande a tal ponto que Deus não suportava mais. Lembre-se, não havia sacrifício no altar para eles, como tem para o mundo hoje. Por que Deus não demanda o sangue agora dessas cidades, irmão? Desses lugares onde o sangue foi derramado? Porque ainda tem lá, tem um sacrifício no altar, não é verdade? Tem um sacrifício no altar, e ele vai ser tirado. No período da tribulação, sai esse sacrifício. Então Deus não podia tolerar aquele pecado horrível, então ele disse a seu profeta para ir até Nínive e clamar contra aquela cidade. Vamos falar do sangue, mais um pouquinho. Aqui está Paulo, o próprio Paulo falando, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor que o sangue de Abel. O sangue de Jesus fala, não é? O sangue de Jesus fala. Também em Isaías, diz assim, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Então, irmão, onde se derramava o sangue se tornava um lugar maldito. Vocês entenderam? Demanda-se que derrama o sangue onde o sangue foi derramado. É um lugar perigoso para se estar. Um lugar muito perigoso para se estar, não é? Vamos mais um pouquinho aqui. No terceiro selo, o profeta diz assim, vemos que desde o segundo selo, que foi rompido na noite passada, que ele tinha tirado a paz da terra, falando do cavalo, né? O cavaleiro, tirado a paz da terra e matado uns aos outros, e no seu próprio martirológio da Igreja Católica Romana, mostra que eles puseram à morte 68 milhões de protestantes, desde o tempo de São Agostinho de Hipona, até por lá 1580 e poucos, 68 milhões. Está no livro A Gloriosa Reforma de Schmucker. Eu li esse livro. E realmente a América do Sul está inclusa aqui, para quem não sabe. Ele coloca a América do Sul lá no livro dele. Entre esses 68 milhões, eu acredito que tem 5 milhões que ele colocou, ainda foi generoso, eu acho. Colocou 5 milhões de nativos que foram mortos pela Igreja Romana. Resultado direto ou indireto das ações da Igreja Romana, aqui na América do Sul. Eu digo um negócio para vocês, irmão. Todo nativo brasileiro, índios, etc., a coisa mais abominável que tem é eles ainda aderirem à Igreja Romana. É um absurdo que um nativo que não conhece. Veja que nem os santos conhecem, irmão. Lá das Hélices não sabem a dimensão. Quem é essa mulher? A Bíblia diz que quando João viu aquela mulher, ele ficou admirado. Aí o anjo disse assim, mas eu vou te mostrar o mistério dela. É um mistério. Ela se engana, ela se pinta. Ela não é o que aparenta ser. Ela esconde a sua natureza criminosa, a sua natureza diabólica que está por detrás dela. Mas a Bíblia diz que quando aquilo aconteceu, o sangue de todo santo foi encontrado. Todo mártir foi encontrado nessa igreja falsa. E aqui, 68 milhões, o profeta disse,
68 milhões registrados no martirológio, quando um de seus, assim, chamado de santos, entre aspas, né, eu que coloquei as aspas ali, né, obteve a revelação, ali fui eu que inventei mesmo, quando um de seus, assim, chamados santos, obteve a revelação de que qualquer um que discordasse da igreja romana deveria morrer como um herege, isso simplesmente colocou eles por todo lado. Então, rapaz, ele pulou no seu cavalo vermelho e foi cavalgar, matou, e nunca se arrependeu. E aí, aqueles judeus, né, irmão, que conhecem a lei de Deus, falaram, mas Senhor, nós conhecemos a lei, está lá no livro lá que nós acabamos de ler, é sangue por sangue. Calma, que isso vai acontecer. Agora, vamos mais um pouco aqui.